Um bi em 2023, Flamengo 3, Vasco 1, Flamengo está na final. E Sampaoli no Flamengo, que história é essa? Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanários Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcida rubro-negra. E hoje nós temos muitas informações aqui para comentar, então desde já eu agradeço a todos que seguem o canal e peço aí que aqueles que estão aqui pela primeira vez ou que já acompanham nosso trabalho e ainda não são inscritos, peço a gentileza de se inscrever, né? Vai passar aqui na telinha de vocês. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nosso vídeo e para que a gente continue aqui trazendo cada vez mais notícias do mais querido. Beleza, galera? Então vou deixar aqui mais uma vez para vocês. Então vamos lá que hoje tem muita coisa para falar de Flamengo. Primeira coisa que eu vou falar aqui, e o tal do X9, hein? Se falava aí que descobriram quem é esse X9 que já ataca há anos. Agora esse X9 é um jogador, né? Um jogador, alguém infiltrado mesmo ali de dentro do futebol, do dia a dia do futebol. Falaram que podia ser um funcionário, né? Ali dos bastidores. A verdade é que nenhum nome vem à tona, e eu acho que o Flamengo já passou da hora de tomar alguma providência. Isso não são mais de um também, né, galera? A gente não sabe aí há quanto tempo isso vem acontecendo, a gente sabe que no futebol tem muito interesse, muito dinheiro envolvido, a gente sabe agora hoje em dia que nós temos aqui os vários sites aí de apostas esportivas no país, que antes a gente não tinha, pelo menos não assim abertamente, não assim tão legalmente falando. Então já passou da hora do Flamengo tomar alguma providência, porque isso vem atrapalhando aí o universo técnico e estratégico da equipe do Flamengo, beleza? Tanto que na última partida realmente conseguiu esconder a escalação, mas aí todo um trabalho, toda uma dinâmica que tem que ser feita em prol dessa questão, entendeu? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para saber de fato quem que é esse tal desse X9. Bom, Flamengo 3, Vasco 1, né? No domingo aí pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo está classificado no agregado aí de 6-3 em cima do Vasco. E o Flamengo está na final contra o Fla-Flu. Primeiro jogo ontem a Ferge definiu finalmente que vai ser no dia 1º. E o segundo jogo decisivo no dia 9 de abril. As datas são essas, ok? Flamengo, mais uma vez, foi um time, como eu venho dizendo, bipolar, um time de duas caras, não no sentido assim de pejorativo totalmente, mas no sentido de ter duas personalidades bem distintas em cada tempo, né? Nessa última partida, pelo menos há de se reconhecer que as substituições, ao meu ver, depois acabaram surtindo algum efeito, né? Porque o segundo tempo do Flamengo estava uma água, o Flamengo não conseguia sair jogando, o Flamengo não conseguia controlar o jogo, o Flamengo não conseguia acertar nada, basicamente só se defendia e torcia para não tomar o gol, né? Mas, curiosamente, os três gols do Flamengo saíram de roubadas de bola. No primeiro gol, Ayrton Lucas roubou a bola ali, sempre naquela região ali próximo ao meio de campo, ali no meio de campo, na saída de bola do Vasco, né? Ayrton Lucas roubou, conduziu, tentou driblar, entrou na área, tiraram a bola dele, mas o Pedro pegou de primeira, 1-0 o Mengão. O Flamengo depois tomou um empate no jogo aéreo, que esteve mal nesse quesito. E no segundo tempo, depois de tomar assim, muita pressão, ter dificuldade de entrar no jogo, com a entrada de Matheus França no lugar de Arrascaeta, aliás, fazendo parênteses aqui, Arrascaeta vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, né? Tem 2 semanas aí para ele se recuperar desse problema crônico que ele já tem, da tal da pubalgia. Foi cortado da seleção uruguaia, beleza? O fato é que já cansado, provavelmente com dores na partida, Arrascaeta já não era mais efetivo, Matheus França entrou e mudou um pouco o jogo do Flamengo. Recolocou o Flamengo na partida. Por meio de quê? Pressão, correria, né? E roubou uma bola, culminou no pênalti que o Flamengo fez 2-1. Roubou mais uma bola, chegou, chutou em cima do goleiro. Roubou outra bola, jogou pro lado, bateu, o goleiro encaixou. Pelo menos 3 lances assim. E mais uma roubada de bola. Ao roubar, ele também sofreu a falta. Pedro foi muito inteligente, muito esperto. Para mim foi o destaque, pelo menos em questão de números. O cara fez 2 gols e mais uma assistência. Bateu rápido a bola ali, enquanto a torcida, o time do Vasco reclamava, vacilava ali. Não viram. O Ayrton Lucas saiu dentro da área, também outro destaque da partida. E deu um lindo toquezinho por cima do goleiro do Vasco. E aí fechou a conta e garantiu naquele momento, já era 48 aí de segundo tempo, a vitória do Mengão. Beleza, galera?
Bom, o Flamengo tem algumas questões aqui que a gente precisa apontar, né? Pensando já no próximo jogo, pensando numa possível continuidade do trabalho do Vitor Pereira. Antes da gente falar disso, por que eu falo possível? Porque a gente já vem falando aqui que segue a pressão, né, em cima da diretoria, em cima do próprio presidente Rodolfo Landim, inclusive dos seus próprios aliados, né, para a demissão do Vitor Pereira. Essa pressão nos bastidores, pelas pessoas que acompanham ali o Flamengo no dia a dia, tem falado que tem sido uma pressão muito grande, que a Landim tem se aborrecido, né, porque são, por vezes, os próprios aliados dele, né, politicamente falando. E essa pressão segue, assim. Antes a gente já tinha um discurso de que o Campeonato Carioca queria definir sua continuidade ou não, né, a continuidade do Vitor Pereira e sua comissão técnica ou não. Mas agora já não vejo com tanta garantia assim. Se ele perder, é fato, ele está fora. Isso é fato. Se ele ganhar, eu já acho que pode ser que ele continue. Pode ser que haja essa possibilidade. E aí, para piorar ainda mais, começou a se falar em Sampaoli no Mengão, né? Por quê? Porque ele foi demitido essa semana, se não me engano, do Sevilha, né, o time espanhol. E aí já começaram a colocar, você sabe como são essas questões aí com notícia do Flamengo, né? Sempre muita especulação, muita gente querendo falar, muita gente crescendo em cima dessa notícia, ganhando views e etc. E a repercussão sempre é muito grande, então já se falou que São Paulo no Flamengo. Já se falou que inclusive a demissão tem a ver porque ele já estava acertando com o Flamengo. Então assim, não se sabe ainda 100%, né? Já ouvi várias versões. O fato é que o Flamengo tem uma final para ser disputada e o trabalho tem que continuar. Nós teremos aí 2 semanas para isso. E isso pode ser decisivo para a continuidade do Vitor Pereira ou não. Bom, voltando à questão dos erros do Flamengo, né, pegando como exemplo aí o jogo contra o Vasco, a segunda partida. Na primeira partida, eu acho que o Flamengo fez o jogo talvez mais constante dessa temporada, desses últimos jogos. O Flamengo fez um segundo tempo também, caiu de pouco de intensidade, cometeu alguns erros, as linhas começaram a se desorganizar, mas conseguiu manter ali uma certa regularidade, uma certa organização. Já agora na segunda partida voltou a ser aquele Flamengo que vinha sendo, que fez o segundo tempo péssimo contra o Fluminense e entre outros times e sofreu consequências por conta disso. Nesse jogo teve sorte, porque a gente podia ter tomado um gol aí a qualquer momento no início do segundo tempo do Vasco. O Vasco teve chance para isso, mas o Flamengo conseguiu se reequilibrar. Se falou aí um pouco, na hora que o Vitor Pereira fez suas substituições, o pessoal reclamou, gritou burro porque ele tirou o Gabigol, depois tirou o Arrascaeta, mas gente, sinceramente nesse ponto, quando a gente já tem uma implicância aí com o técnico ou com algum jogador, a gente entende que as pessoas pegam no pé, são um pouco mais intolerantes, né? Ou principalmente com as questões que são questionáveis ou discutíveis. Mas nesse caso eu acho até que o Vitor Pereira acertou. Ele tirou Rodrigo Caio, que realmente não esteve tão bem, já estava cansado. Ele tirou o Gabigol, que vinha errando muito. Não fez uma boa partida, apesar dessa sempre vibração aí, movimentação do Gabigol, ele não estava acertando nada. E assim, sempre se reclamou que o Flamengo, que os técnicos anteriores não tiravam, numa má fase do Gabigol, na fase que ele perdia muitos gols, a gente sabe que ele teve esses momentos de altos e baixos, sempre se reclamava, tem que tirar o Gabigol, ninguém tem coragem de tirar o Gabigol, isso é um absurdo, o cara é intocável, o cara manda no clube. E aí agora o cara tá tendo coragem de ver que o Gabigol não está bem na partida e tá tirando ele. O Gabigol não faz gol, acho que desde o jogo contra o próprio Volta Redonda. Uma das últimas partidas que o Flamengo fez na fase de grupos aí do Carioca. Entendeu? Que na ocasião ele realmente foi um dos caras do jogo, fez 2. Então, na minha opinião, ele acertou em tirar o Gabigol. E depois ele tirou a Arrascaeta, porque, já falamos aqui, o cara não tá bem, recuperado fisicamente, tá com esse problema aí na pubalgia. O cara estava cansado, o cara não estava mais rendendo. Teve que tirar. E assim, colocou o Léo Pereira, deu uma corrigida lá atrás. Colocou o Varela, porque o Cebolinha também, foi o outro que ele tirou no primeiro momento. O Cebolinha estava quebrando um galho ali na lateral. O Flamengo estava sem o Varela, claro, o Varela voltando de lesão, por isso que não podia jogar a partida inteira, só jogou o segundo tempo, justamente no lugar do Cebolinha, entrou aí no lugar dele. O Flamengo tá sem o Mateuzinho, né, que fraturou aí a perna, e o Flamengo tá até sem o Wesley, que era uma opção dos juniores para vir jogar, que também estava voltando de lesão.
Então, assim, não vejo como errado as substituições. E o Matheus França entrou justamente no lugar do Arrascaeta e, como eu já falei aqui, virou o jogo, né? Deu essa guinada aí na partida, recolocou o Flamengo com chances de fazer gol, com chances de vencer a partida. Agora vamos a alguns pontos importantes do Flamengo. Tá? Primeiro, o Flamengo vem jogando com 3 zagueiros. Eu, particularmente, não gosto dessa formação. Tá? Eu acho que isso mexe um pouco com a identidade ofensiva de jogar para frente do Flamengo. Eu acho que é isso que é a nossa característica. Essa que é a nossa característica. Mas de momento, foi a forma que o Vitor Pereira encontrou, dando essa liberdade aí para os laterais, que agora são alas, ou até mesmo de vez em quando um atacante de lado de campo vira esse ala, e tem dado mais resultado do que vinha dando antigamente, né? O problema é, são 3 zagueiros que estão sem conjunto, porque todo jogo eles estão sendo trocados, não só nas pessoas que se trocam, mas as posições deles às vezes, né? E acabam batendo cabeça, porque essa troca acontece com muita frequência, aí vem lesão, ajuste, um não tá bem, um hoje jogou bem, mas no outro jogou mal, tem tudo isso. O Cebolinha nessa partida em específico teve que quebrar um galho, que vem o segundo problema, que é a questão dessas lesões de jogadores da mesma posição. E aí o Cebolinha jogou do outro lado, não sabe muito bem às vezes ali o comportamento de alguém que está naquela posição. Não é o lado que ele prefere de jogar, então ele bateu um pouco de cabeça também. E uma hora ele não estava mais sendo efetivo, não estava conseguindo nem defender nem atacar, teve que sair, né? E o Flamengo que vinha aí com uma espécie de uma formação 3-4-2-1, sendo que esse 2 ali, podendo ser ali Arrasca e Gabigol, atrás dos volantes do Vasco e à frente da linha defensiva, né? Essa tem sido essa formação que o Vitor Pereira arrumou para o Flamengo. Não é a melhor dos mundos, como eu já falei, o meu medo é que a gente fique virando uma espécie de Corinthians aqui, né, que passou a ter essa identidade muito de postura defensiva, de muito fechado, sempre esperando uma bola, uma saída, um contra-ataque, ganhando partidas por um gol de diferença, numa bola decisiva. Eu não gosto desse tipo de identidade, mas é como o Flamengo vem jogando. E aí, galera, falando ainda de outras questões do problema, os problemas que a gente vem identificando aqui, até vejo outros youtubers, outros comentaristas que conhecem futebol analisando, é a saída do Flamengo. É a saída de bola do Flamengo. É quando o Flamengo começa lá atrás, o que a gente chama de construção de jogo, de jogadas. O Flamengo está muito abaixo, muito aquém, muito ruim nesse quesito, né? O que acontece? A impressão que se dá é que o Flamengo tem 2 opções atualmente, se é que pode chamar uma delas de opção, para fazer essa saída de bola. A primeira é aquela saída ali curta, onde você posiciona 2 linhas próximas ao goleiro, né, o Santos, ou até mesmo um zagueiro que vai fazer essa saída, nas laterais também. E o Flamengo sai jogando por ali, para tentar uma tabela de qualidade, para tentar desviar das linhas que estão marcando a impressão do adversário, e aí pegar de surpresa os jogadores que ficam lá na frente posicionados. Normalmente um trio, por vezes 2 atacantes, Gabigol e Pedro, tá? Então a ideia do Flamengo pode ser uma saída dessa curta. E a impressão que se dá é que o Flamengo, como ainda não está com isso muito bem treinado, né? Que a proposta até pode ser essa, que o Vitor Pereira estabeleceu a alternativa do chutão, que é o que o Flamengo tem mais se utilizado, até por conta da insegurança ou ainda falta de qualidade nessa saída curta. E aí você já consegue ver a estruturação, digamos assim, o que eu chamei aqui de sistematização da saída assim, do chutão, da saída por chutão. E aí o Pedro vem fazendo sempre com mais frequência, pelo menos esse papel. Quando ele sai, ele põe o Mateusão, que também é um jogador alto ali, do porte físico para disputar essa bola, para fazer esse papel de pivô, escorar com cabeça, conseguir dominar a bola. O Pedro faz isso muito bem, a bola às vezes vem bem torta, ele consegue dominar ali, botar mais próximo dele, no segundo momento ele ajeita a bola, domina. E aí escorar para um meio de campo, para um volante que esteja subindo, para o próprio ala, e o Flamengo tentar surpreender o adversário. Só que isso, na minha opinião, não pode ser uma jogada com uma frequência muito comum, tão repetitiva assim. Mas é o que o Flamengo tem feito, e o Flamengo faz isso em 2 ocasiões. Porque já inicialmente
na saída lá com o Santos, ou às vezes o Davi Luiz batendo estilo de meta, o time já se posiciona para receber essa bola desse jeito, na expectativa de Pedro ali conseguir escorar e o Flamengo pegar a bola no meio e começar a sua ação ofensiva. Ok, pode dar funcionar de vez em quando, na minha opinião você não pode ser sempre isso, né? Só que às vezes o chutão é aquela alternativa que o zagueiro ali ou um volante se encontra no desespero e faz de qualquer jeito para se livrar da bola. E isso facilita a recuperação dessa posse de bola pela equipe adversária. E quando é dessa forma assim, uma espécie de não programada, né, essa saída inesperada, o time cria um espaço muito grande, porque qual que é a orientação? Essas duas linhas que eu falei se aproximando ali do Santos, para o Flamengo tentar fazer essa saída curta. Quando o Flamengo se troca no meio do caminho essa saída curta, porque não consegue, porque está inseguro, porque o posicionamento não está ajustado e dá chutão como uma alternativa para se livrar do perigo, o Flamengo está com esse buraco entre a segunda linha e os dois atacantes que estão lá na frente, mais à frente, mais próximo do meio de campo, pelo menos. E esse espação, esse buraco, está dominado em sua maioria pelo adversário. Que aí a gente tem que entender o seguinte, o chutão ele é uma tentativa. Não é garantido que eles vão ganhar essa bola sempre e conseguir ali surpreender o adversário. Pode funcionar, mas a maioria das vezes até nem funciona. E nessas o adversário, que no caso era o Vasco, nesse último jogo, recuperava por várias vezes a bola do Flamengo. E lá toma ataque de novo, lá toma pressão de novo. Então assim, essa foi a tônica aí por várias vezes, principalmente no segundo tempo. Então, a impressão que se dá é que o Flamengo precisa treinar melhor essa saída, que o Vitor Pereira está pretendendo ter. E aí o que você percebe que por vezes, como a orientação é sair curta, né? Quando o Flamengo consegue sair assim, começa a jogar assim, bem posicionado com as duas linhas, há jogadores do Flamengo naquela zona mais central ali do meio, que estão ali justamente para receber essa bola. Thiago Maia, Gerson, às vezes o Vidal, o jogador que estiver mais ou menos naquela zona ali. E eles mesmo, por não ainda compreenderem muito bem esses movimentos, essas posições, acabam se automarcando. Saem de uma posição que eles estão livres para receber essa bola e vão para uma lateral de campo que fecha às vezes o ângulo de toque. Vão para um lugar que está mais povoado para o jogador do Vasco, mais à frente, ali no meio de campo, e aí facilmente é interceptado, ou vem dois em cima dele tirar a bola. Então assim, para mim falta eles treinarem melhor essa saída de bola, tá? Esses movimentos, o papel que cada um tem que desempenhar nesse momento. Galera, vamos falar um pouco aqui de money, seja saindo, seja entrando, né? Bom, primeira questão assim, de mercado da bola, rapidinho. O Flamengo agora ganhou a concorrência, ou pode ter a concorrência do time Tigres do México, na contratação do volante Matheus Uribe, né? O Tigre lá do México já é um clube que tem um pouquinho mais de bala na agulha, né? A gente sabe que é uma das potências aí do México. E eles estão já de olho para substituir a saída do Rafael Carioca, jogador que jogou no Galo aí recentemente. Não está deixando o clube, não sei qual é a questão contratual dele, mas já de olho nessa saída, o Tigres do México estaria de olho, então o Flamengo tem que ficar esperto, ó, e marca os braços, vamos agilizar aí. Se vocês querem trazer o jogador, se avaliaram que realmente ele é bom, se o Vitor Pereira já aprovou, tem que correr atrás e tirar o dinheiro do bolso, pô, escorpião do bolso. Senão também não adianta ficar aí, melhor orçamento, faturou não sei quanto, aí vende fulano daqui, vende fulano de lá, e na hora de botar o dinheiro na grana, queriam pagar 13 milhões no Ângelo. Espero que isso nem se desenvolva mais, mas enfim. Ainda nessa área aí de dinheiro, ontem a Adidas anunciou um novo reajuste nos valores das camisas oficiais. E aí, segundo a gente pôde apurar, a partir de junho começará esse reajuste. E os nossos mantos sagrados, o Flamengo não é o único time patrocinado pela Adidas no Brasil, todos vão sofrer essa alteração. Pode chegar a R$400 o manto sagrado. Rapaz, valorizou demais, hein? Infelizmente, esse tem sido a tônica, né? Essa tem sido a tônica. A gente já se falou tanto aqui em fazer camisas um pouco mais acessíveis, mas que sejam produtos oficiais, para que a galera ali... Nós temos uma maioria de torcedores que são de uma renda menor, mas esse valor aí, de fato, até classe média tem dificuldade de ficar acompanhando, né? Comprar os mantos do ano e tudo mais, isso prejudica demais, hein? Venda de uniformes, entrada de dinheiro no clube, isso daí potencializa o mercado de pirataria que nós temos aqui no Brasil e no mundo,
A galera da China e da Tailândia vai fazer a festa com isso, porque o cara quer ter a camisa do Flamengo. E a forma que ele consegue é essa. Não dá para condenar alguém, né? Essa é uma discussão muito interessante sobre a pirataria, mas não é para esse vídeo aqui agora. O fato é que esse reajuste vai acontecer, já está anunciado a partir de junho. E a Nike e a Puma, para o pessoal falar, tem que sair essa Adidas aí, não sei o que, já deu para o Flamengo. Vão seguir o mesmo caminho, Nike e Puma. Então, assim, é uma questão às vezes de mercado, de economia. Não sei o que é a explicação, eu sei que a gente vai cair no bolso do torcedor flamenguista. Beleza? O patrocinador do Flamengo, ali vinculado àquela corretora, né, de ativos, a Sócios.com, que tinha feito aí, tinha o direito de comercializar a fan token do Flamengo, né? Decretou ali uma redução drástica no contrato que tinha com o Flamengo. O contrato que tinha uma previsão de até 150 milhões até 2025, tá? Vai cair aí significativamente, né? Por ano eles pagavam 30 milhões, ou seja, é o segundo maior patrocinador do Flamengo, só ficava atrás do próprio BRB, que é o patrocinador master. Esse patrocínio não aparece nos uniformes, mas a grana entrava, né? Então, assim, já se pagou o primeiro ano, se cumpriu o primeiro ano de contrato, foi 2022, né? Eu acho, 21, não sei. Sei que o contrato ia até 2025, mas já foi ajustado já foi anunciado esse reajuste. Na verdade, eles tentaram até o distrato, mas o Flamengo se recusou, usou de cláusulas contratuais. Eu acho que o Flamengo fez bem nesse sentido. E chegaram num acordo que vão se pagar, em vez de 30, pagar 6 milhões. Né? E o contrato será mantido até o desfecho dele lá em 2025. Tá? Um dos motivos teria sido essa crise no mercado da criptomoedas e afins, né? E a corretora lá FTX, né, que é uma das mais conhecidas nos Estados Unidos, anunciou a falência. Isso aí deu um impacto muito grande nesse mercado específico, né? E afetou várias empresas, não só sócios, e consequentemente a economia assim veio reverberar aqui no Brasil. Beleza? Então o Flamengo vai ter essa perda aí significativa, mais trabalho pessoal aí do comercial, do marketing para correr atrás, para conseguir repor esses valores, ok? Falando agora de dinheiro que entra, coisa boa, né? O Flamengo divulgou aí o orçamento para o ano 2023, tá? A previsão aí é de 1 bilhão de faturamento no ano, né? Mais uma vez o Flamengo entende que vai alcançar essa meta, esse faturamento de 1 bilhão, que já o fez, já teve esse feito ano passado. Contudo, a gente sabe que isso tem envolvimento de algumas metas que precisam ser alcançadas para se garantir esse valor. Ao que parece, os valores, né, das metas com vendas de atletas já teriam sido alcançados com o Flamengo, principalmente devido à venda do João Gomes, né? Isso, de certa forma, é uma boa notícia. Aliás, é uma boa notícia até porque, em tese, não precisa mais vender ninguém, não precisa, né? E nós temos que nos preocupar em perder alguém nesse momento. É claro que isso não é um determinante, né, que ninguém vai mais sair no ano. Mas aí tem as metas esportivas, né? As metas que o Flamengo se programou para alcançar, para que se garanta esse valor de faturamento. Então vamos falar algumas delas aqui. A semifinal na Copa do Brasil, o Flamengo teria que chegar na semi da Copa do Brasil pelo menos, na semi da Libertadores, eu acho que isso é possível, né? Essas duas metas são alcançáveis. E segundo no Brasileirão. Então são metas assim audaciosas, são metas altas. Se você pegar qualquer outro clube do Brasil, nenhum tem essas mesmas metas. E eu não falo isso com demérito ou como elogio nem demérito. Eu só falo que são diferentes, são audaciosas, porque isso pode influenciar nesse planejamento. Então, tomara que o Flamengo consiga alcançar esse patamar, como dizem, mínimo de semi, segundo lugar, e ganhar pelo menos um desses, né, que é o importante. Além disso, o marketing, não só pela essa saída aí da sócio, como a gente falou, vai ter que ir atrás de alguns patrocínios na questão de renovação dos que já tem e buscar outros para substituir aqueles que saíram, que não conseguiram renovar ou que perderam financeiramente aí um valor, uma soma significativa. Beleza, galera? Então é isso, galera. Essas foram aí as informações que eu trouxe hoje. Vamos aí acompanhar essas 2 semanas que o Vitor Pereira e os jogadores vão ter de trabalho. Vamos ver o que a gente consegue apresentar de novo. Sempre se reclamou de que não tinha tempo para treinar e era uma reclamação válida. De fato, o Flamengo com essas competições aí que a gente esperava ganhar pelo menos uma, viajou muito para lá e para cá, nunca estava treinando direito, mas agora vai ter 2 semanas. Já teve uma, né, para treinar contra o jogo contra o Vasco, não apresentou muita mudança, muita melhora.
Agora vão ter duas seguidas, né? Até o dia 1º, que é a primeira partida contra o Fluminense. Vamos aí acompanhar para saber o que vai sair desse Flamengo que pode treinar agora, né? Essas foram as informações de hoje. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço mais uma vez que se inscrevam aqui no canal. Compartilhe, curtam, comente com seus amigos rubro-negros. Fala para seus amigos aí conhecer o canal também. Se gostarem, se inscrevam. Aqueles que vêm para cá, assistem alguns vídeos, mas não é inscrito, peço essa gentileza, não custa nada. Isso ajuda o nosso trabalho a continuar. Beleza, galera? Saudações rubro-negras. Até a próxima. Valeu!